Boa noite, Guilherme. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria saber se estão me escutando, porque você, quando começou a sua apresentação, estava cortando para mim. Está me escutando Tô. perfeitamente? Tá. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui para falar sobre esse assunto, principalmente na presença da doutora Júnia Raimundo, procuradora do trabalho, está aqui presente diante de nós. Pedir um pouquinho de paciência para ela, porque eu vou ter que eu dividi a apresentação em duas partes. Uma parte que eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho, lato sensu, o que seria, né, no geral, como funciona o Ministério Público do Trabalho, e depois a outra parte seria explicar algumas algumas alguns laudos que a gente fez, alguns trabalhos que fizemos em equipe ou eu sozinho, né, nessa parte de prevenção de explosão, ok? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, né, da apresentação, enfim, que é ações preventivas, né, no Ministério Público do Trabalho. Eu fiz essa divisão, por quê? Porque quando eu entrei no Ministério Público, né, há 15 anos atrás, eu sempre trabalhei como engenheiro de segurança, eu saí da minha graduação, eu montei um laboratório no UNB, em Brasília, né, montamos um laboratório de qualidade do ar interior, a gente fazia avaliações de qualidade do ar, fazia PPRA, avaliações físico-químicas, biológicas, PPRA, laudo de salubridade, periculosidade. Fui perito judicial, trabalhei também como engenheiro de segurança em construção civil, trabalhei em hospital como engenheiro de segurança, trabalhei também na obra do metrô, trabalhei também na Coca-Cola, e quando eu passei no concurso e vim para o Ministério Público do Trabalho, e até hoje as pessoas não sabem, não as que são periciadas, mas algumas não sabem o que o Ministério Público faz ou como ele atua. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma passadinha, tá ok? Então, só para passar para vocês, né, o que é o Ministério Público do Trabalho. É um dos ramos do Ministério Público da União, né, que trata aí, que atua pela prevenção, proteção dos direitos fundamentais e sociais do cidadão, principalmente diante das ilegalidades praticadas na seara trabalhista, né, como uma das atribuições fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, quando houver interesse público, né, procurando regularizar as medidas de mediar as relações de empregados e empregadores. Na verdade, aqui fiscalizar quando tem interesse público, né? Ou seja, não é individual. Vocês vão ver mais para frente que nunca vai ser interesse individual, sempre vai ser interesse coletivo. E aqui não é relações de empregados e empregadores, né? A gente fala de relação de trabalhadores, né? Onde tiver trabalhador, a gente vai estar atuando. Ok, deixa eu passar. Então, o Ministério Público do Trabalho tem atuação extrajudicial e judicial. Acho que é importante vocês souberem disso, né? Por quê? Porque extrajudicial, ou seja, administrativamente, dentro do Ministério Público do Trabalho, existe a instalação de inquéritos civis, né? E outros procedimentos de natureza administrativa, né? E é uma natureza investigatória, ou seja, inquisitorial, né? Que você não tem, a empresa não tem ampla defesa e o contraditório como ela teria num processo judicial, né? Porque ela não é ré ainda. Não? Então, o membro, né? Ele tem o conhecimento da violação do interesse coletivo no sentido amplo, ligado às relações
né, eles são instaurados em face de denúncias apresentadas pelo antigo Ministério apresentadas ao Ministério Público do Trabalho pelos sindicatos, né, pelos próprios trabalhadores, que pode se sentir prejudicados, né, ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego antigo, né, ou a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho no Ministério da Economia, ok? E pelo Poder Judiciário, né? O juiz, quando ele está fazendo uma sentença, ele pode, uma sentença de uma relação, tá ruim meu Wi-Fi, ou tá boa? Você tá picotando um pouquinho, né? Acho que vou ter Mas, que mudar, porque eu achei que estava ruim já. é, Deixa eu só mudar aqui de local, porque... Só um minutinho. Então, pode ir. voltando, né, a, a instauração pode ser por propositora de qualquer parte, né, do Ministério Público, a condição, uma vez... Oh, desculpa, estou errado aqui. Então, por sindicatos, né, por próprios trabalhadores ou pelo Poder Judiciário, né, um juiz que está fazendo uma sentença, ele pode verificar que tem, pode ter alguns trabalhadores sendo lesados nos seus direitos e garantias, e ele pode oficiar ao Ministério Público do Trabalho, né, e o Ministério Público do Trabalho instaurar um inquérito para analisar, né, e investigar aquela empresa. Isso aqui eu tirei de um site do TRT, Terceira Região, que é Minas Gerais, né? Então vocês vão ver que tem alguns erros, né? Então eles falam em Ministério do... Não é erro, né? É porque está antigo, né? Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje os auditores fiscais estão no Ministério da Economia. Ok? Falando um pouquinho mais da atuação extrajudicial, né? Trata-se de processo de natureza investigatória, como já falei, né? Então caberá ao procurador analisar inicialmente a competência, né, do Ministério Público, se compete ou não o Ministério Público, e também verificar se é um direito individual, né? Se for um direito individual, como eu falei, ele vai ser vedado a atuação do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público atua somente quando as ações são coletivas. E se for vedado, ele vai propor um arquivamento, e esse arquivamento vai ser sujeito à homologação do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que fica situado em Brasília, na Procuradoria-Geral do Trabalho. Esse processo, né, não sendo caso de arquivamento, em regra, o processo seguirá o curso instrutório, né, para apuração da denúncia, ou seja, o procurador verificando que é individual, né, ele não vai investigar, vai propor um arquivamento e não entendendo o conselho, volta para ser analisado, né, no órgão de origem, no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho, para dar prosseguimento na investigação, né. Em regra, porque dependendo da situação, da gravidade da denúncia, da existência de provas cabais acerca das irregularidades, o procurador não só pode, como deve, propor de imediata a ação judicial cabível perante a Justiça do Trabalho, que poderá, de acordo com o caso, ser ação civil pública, ação civil coletiva e ação rescisória. Ou seja, o procurador também ele não precisa necessariamente instaurar um inquérito. Ele, dependendo da gravidade, ele pode direto propor uma atuação dele judicial perante o judiciário, né? A gente sabe que o judiciário tem bastante processos, né? Então sempre existe uma forma do procurador dele atuar administrativamente, extrajudicial, buscando analisar os fatos, mas existe sim uma possibilidade, dependendo da gravidade, da quantidade de trabalhadores, às vezes pode ser um acidente fatal, e pela falta de gestão de segurança e saúde do trabalho da empresa, o procurador, sim, já
propor uma ação direta no judiciário, que a gente vai ver daqui a pouco como é que seria isso, né? E aqui, no terceiro parágrafo aqui, ressalta-se que a instauração do inquérito civil público ou outro procedimento de natureza investigatória não é a condição para a propositura de qualquer medida judicial por parte do Ministério Público do Trabalho, uma vez que tais processos são apenas instrumentos colocados à disposição do MP, né, para a investigação dos fatos, se assim, a critério do procurador oficiante for necessário. Então, como eu falei, ele pode propor ação a qualquer momento, né, dependendo do que ele achar que é interesse, né, para a coletividade, ok? Continuando ainda com a atuação extrajudicial do Ministério Público, né, são asseguradas ao MP pela Constituição Federal e pelas demais normas, principalmente a lei que rege o Ministério Público, né, a Lei Complementar 75 de 93, diversos instrumentos, né, podendo o procurador, dentre outras providências, requisitar a fiscalização trabalhista, a antiga DRT, né, ou seja, a fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, realizar diretamente inspeções nas empresas, ou seja, o procurador, ele próprio, né, de ofício, ele pode fiscalizar as empresas, ele pode delegar isso aos peritos, né, para que faça essa inspeção nas empresas. Ele pode também ir junto com os peritos, né? Então é uma fiscalização, uma inspeção direta nas empresas, né? Ele pode mandar um ofício para os auditores fiscais irem, ele pode requisitar documentos, né, ao denunciado, né, e ao denunciante, que a gente chama de inquirido, né, designar audiência para esclarecimento dos fatos, né, também o depoimento do denunciado e de testemunhas, requerer perícias às autoridades da administração pública direta e indireta. Essas perícias podem ser para, por exemplo, a gente tem o Núcleo de Saúde do Trabalhador, da Vigilância Sanitária, a gente tem também, pode ser faculdades, né, tivemos o caso do amianto, tivemos a ajuda da Andréa Gianazzi, uma ajuda muito enriquecedora no caso do amianto, né? Então, quando um tema é muito específico, o procurador pode sim solicitar algum especialista na área, pode ser a SOB, Sociedade Brasileira, né, de Engenharia e Segurança do Trabalho, pode ser a Fundacentro, né? No caso da audiência, se for o tema de segurança e saúde do trabalho, ele requer a divisão de perícia, né, uma participação de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, tá ok? E continuando aqui na atuação extrajudicial, né, em grande parte dos casos, no decorrer das investigações do MP, o denunciado regulariza de pronto a situação, o que pode até mesmo autorizar o arquivamento do processo pela perda de objeto. Ou seja, se a empresa regularizar, né, isso é o melhor do mundo para todos, né? Menos processo para o Ministério Público, menos dor de cabeça para a empresa, menos processo que pode ir ao judiciário, né? E se ela regularizar a conduta, esse processo vai ser arquivado, né? Então, esse é o melhor dos mundos, tá ok? Continuando ainda, para cumprir esse objeto, a lei assegura ao MPT, né, ao próprio MP, o direito de obter do denunciado o termo formal contra a regularização da conduta, né, que é poder, né, assim, o procurador, ele pode pedir audiência, ele pode pedir fiscalização para o auditor fiscal, ele pode fazer a inspeção, pode solicitar documentos. Agora, a empresa, ela pode não cumprir com isso, ela pode demorar, ela pode ter uma dificuldade, enfim. E aí o procurador, em função da gravidade, em função da demora da empresa, né, pode ser que a empresa esteja demorando ou não, ele pode oferecer um termo de ajustamento de conduta, né, e isso fica registrado, como está escrito aqui, ó, na própria audiência. Ele faz uma audiência, chama a empresa, né, ele marca uma audiência, chama a empresa e oferece um termo de ajustamento de conduta, um TAC, né,
E esse TAC, ele tem ele assume uma eficácia de título extrajudicial, né, que pode ser executado perante a Justiça do Trabalho, ok? Essa é uma das outras armas que o Ministério Público tem para poder que a empresa se regularize, né, perante as normas do antigo Ministério do Trabalho, né, as normas regulamentadoras, ok? Por outro lado, se comprovada a procedência da denúncia e o denunciado não se dispuser a regularizar a conduta na via administrativa, ou seja, perante o Ministério Público, caberá ao Ministério Público do Trabalho a propositura de medidas judiciais pertinentes, ou seja, é o que a gente vai falar agora aqui, da atuação judicial. Então, o procurador pode solicitar documentos, fazer inspeção, pedir fiscalização, audiência e propor um TAC para a empresa. E entrar com uma ação judicial, né? No caso da ação judicial, né, a ação poderá ser, a atuação no judiciário, ela pode ser como órgão interveniente, né, quando você tem o Ministério Público atuando como fiscal da lei, né, custos legis, e isso ocorre quando existe o interesse público, ok? Por exemplo, processos em que haja interesse de incapazes, né, menores em ambientes insalubres, por exemplo. Então, sempre que o juiz vê um processo, pode ser até individual, ele vê um processo como esse, ele chama o Ministério Público para entrar como órgão interveniente como custos legis. Agora, ele também pode atuar como um órgão agente, ele mesmo propondo uma ação civil pública, né, que é a maioria dos casos que tem, mas não é só uma ação civil pública, são outros tipos de ações, mas a que mais ocorre é uma ação civil pública, né, e aí, no caso, a lei complementar do Ministério Público, aqui, a 75 de 93, ela informa que compete ao MPT o exercício das seguintes atribuições juntos aos órgãos da Justiça do Trabalho: promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Então, é uma ação como órgão agente, né, e o pior de uma atuação judicial é o dano moral coletivo, né, que é altíssimo para a empresa, né, e ele é identificado da seguinte forma, né, quando você tem, no plano, aqui ele descreve, né, no plano fático, a ocorrência do dano moral coletivo pode ser verificada, como dito, não apenas nas hipóteses de violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, da maior relevância social, como agressões ao meio ambiente de trabalho, à segurança, à vida, etc., bem como as ofensas aos direitos de personalidade, como agressões à vida privada, à intimidade, à honra, nas hipóteses de assédio moral, trabalho forçado, degradante, trabalho de crianças, menores, em situações de vilipêndio à dignidade humana, piores formas de trabalho infantil, e ainda ao não cumprimento de cotas sociais de inserção ao mercado de trabalho, aprendizes, estagiários e empregos como deficiência, ou seja, sempre coletivo, né? O dano moral é sempre de forma coletiva. E aí ele fala assim: a outra diferença fundamental entre o dano moral individual e coletivo encontra-se na destinação dos recursos, né? Para onde que vão esses recursos quando o juiz defere, né? Ele dá depois que a empresa perde a causa, né? E estipula o dano moral coletivo, né? Enquanto os valores atribuídos ao dano moral individual são carreados para os trabalhadores, né, considerados individualmente lesados, aqueles oriundos do dano moral coletivo são destinados a fundos protetores de clientelas específicos, né, idosos, crianças, adolescentes, deficientes, etc., ao FAT, né, Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, ou entidades filantrópicas, né, sem fins lucrativos, por meio de doações em espécies ou in natura, sujeitos à prestação de contas, sempre com prestação de contas, ok? Aí aqui tem a fonte de onde eu tirei esse
essas informações de dano moral coletivo. E aqui, a gente falou aí, né, muita gente confunde o Ministério Público do Trabalho da auditoria fiscal, né, já que a gente está falando das ações preventivas, né, muito importante a gente diferenciar aqui o MPT da auditoria fiscal, né, a auditoria fiscal, ela chega, como vocês podem ver aqui, notificando, lavrando um auto de infração, fazendo uma interdição de uma máquina, de um equipamento, embargando parte ou uma obra como um todo, né, e quando a empresa ela não respeita, eles até oferecem denúncia a nós, Ministério Público do Trabalho. E a atuação do MPT, ela é uma atuação de forma preventiva, né, com o inquérito civil público, né, onde pode solicitar a análise da perícia por meio de engenheiro de segurança e médico de trabalho, realiza audiência, como foi falado aqui, né, pode ser feita a proposição de termos de ajustamento de conduta, um TAC, né, e uma ação civil pública, né, essas são as diferenças, né. Os peritos do Ministério Público do Trabalho, eles são, todos eles são engenheiros de segurança do trabalho ou médicos do trabalho, né, para entrar no corpo do Ministério Público do Trabalho, todos os engenheiros e arquitetos ou médicos, eles têm que ter a pós-graduação de segurança do trabalho, enquanto que lá na auditoria fiscal, o concurso para cargo, para quem tem curso superior, né, e quem passa, que é engenheiro, arquiteto ou médico, se tiver interesse em fazer o curso de extensão, faz e depois vai atuar na área de fiscalização nessa área, né, mas outros profissionais também atuam nessa área de segurança e saúde, se tiverem interesse, enfim, já atuei onde outros profissionais atuavam como na parte de segurança e saúde do trabalho, sem ser engenheiro de segurança e saúde do trabalho, sem problema nenhum, desde que tenha conhecimento, seja esforçado, não tem problema. Agora, só a diferença é que aqui no Ministério Público do Trabalho, quem atua são engenheiros de segurança do trabalho e médicos de trabalho, sim, né, com pós na área, tá? E as inspeções, elas, como eu falei, são com ou sem participação dos procuradores, vai depender da agenda do procurador, da gravidade, como ele achar melhor em função da necessidade, ok? E aqui, como um pouquinho mais aqui, falando um pouquinho mais sobre quanto a perícia, né, as ações preventivas aqui, então, quanto a perícia de engenharia de segurança do trabalho, Kleber, estamos com quanto tempo aí? Desculpa. Pode ir tranquilo. Mas tem quanto tempo aí? Só para saber. São 6h40. Tem mais 30 minutos, tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Então, aqui, as ações preventivas aqui, mostrando um pouquinho como que a gente atua, né, quanto à perícia de engenharia de segurança do trabalho. Se for na questão extrajudicial, a gente pode, como eu já falei, né, a gente pode trabalhar na análise documental, que é o grande grosso do trabalho da perícia, né, na elaboração de parecer técnico, né, a gente elabora parecer técnico, né, quando o perito judicial elabora laudo pericial, né, e quem não é perito judicial vai elaborar parecer técnico, né. Então, a gente elabora parecer técnico aqui nas análises documentais. E quando a gente faz inspeção pericial, a gente acaba elaborando um relatório de inspeção. E a gente também pode, nós da perícia de engenharia e de medicina do trabalho, também podemos participar em audiências administrativas, né, fazendo assessoramento dos procuradores, né, na parte de segurança e saúde do trabalho. E quando tem a parte judicial, nós peritos, engenheiros e médicos também, podemos participar, né, como assistente técnico, né, em perícias judiciais, elaborando parecer técnico, né, depois que o perito judicial apresenta o laudo dele, a gente apresenta uma contestação ou uma concordância ao laudo pericial como um parecer técnico. E também podemos participar em audiências judiciais, desde que o procurador tenha interesse, né, e chame para uma audiência judicial perante o juízo, enfim. Aqui chegamos aí a
segunda parte que eu falei, que são os exemplos de algumas ações preventivas. Eu tentei buscar, nós temos no Ministério Público um sistema informatizado, né, Ministério MPT Digital, onde todos os processos eles são digitalizados. Então, tive um pouquinho de dificuldade de buscar fotos, né, para mostrar essa questão de risco de explosão. Então, consegui mais na parte de offshore, né, de plataformas, com a Operação Ouro Negro, e antes da Operação Ouro Negro, né, a Operação Ouro Negro, para quem não sabe, é um convênio, né, não um convênio, mas é uma operação entre órgãos, né, do Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, a Anvisa, a Marinha do Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, tem mais um órgão que eu estou esquecendo aqui, enfim. E a gente faz algumas auditorias em plataformas de petróleo. Então, aqui um exemplo, né, eu falei um pouquinho para vocês tentarem entender como funciona, né, essa questão administrativamente, judicialmente, como que o Ministério Público trabalha, como que é o perito, como que o procurador trabalha, para vocês tentarem entender um pouco mais, né? Porque agora vem um pouquinho das ações, né? Isso aqui é parte de um parecer, na verdade, de um relatório de inspeção, né? Já numa ação Ouro Negro, onde num item relacionado à válvula de segurança, a gente pegou válvulas de segurança que estavam instaladas em vaso de pressão, né? E no SPI eles tinham vários pontos em vermelho, né? Dizendo que estava com alguma não conformidade, e essa operação verificou que tinha 81 não conformidades, ou seja, 81 pontos em vermelho na tela do SPI dessa empresa que estava sendo auditada, né, estava sendo periciada, e a empresa acabou fazendo algumas correções durante essa auditoria, mas ficaram 43 itens pendentes na tela do SPI, né, que é o Sistema Próprio de Inspeção de Equipamentos da empresa. Ou seja, a empresa alega, na época, que fez a calibração, só que faltava o certificado chegar, e para a gente, isso era uma questão de risco grave iminente, porque poderia, de repente, algum certificado chegar e ele não está conforme, enfim, poderia. Então, a gente colocou como recomendação, deve ser apresentado o referido certificado imediatamente, né? Esse tipo de desvio não pode ocorrer. Caso não seja apresentado imediatamente, a plataforma, eu tirei o nome da plataforma aqui, deve ser interditada. Uma outra situação que aconteceu nessa plataforma foi sobre detectores de gás, né? A equipe fez uma simulação, pegamos aqui, eu tirei aqui a foto do pessoal, né, numa terceirizada, fiz uma simulação de um medidor padrão, num sensor de gás, passando gás, né, para verificar se acionava na sala de controle. Alguns sensores em série, eles não acionaram, né, e caracterizamos como sendo uma situação de risco grave e iminente também, e tivemos umas outras situações que foram caracterizadas como risco grave e iminente. E nessa plataforma, no final da auditoria, fizemos uma
fizemos direto uma videoconferência com diretores da empresa em terra, dizendo das não conformidades, né? Aqui os auditores, eu sou o único que estou aqui sem a bolinha, eu não preciso, posso me identificar, dizendo, né, das não conformidades, que eram risco grave iminente, que eram inaceitáveis, enfim, disso, a doutora Júnior, acho que deve estar aí, foi proposta uma ação civil pública, você pode ver que não teve nem inquérito, como passei, né, durante as explicações, não teve nem inquérito, foi direto uma ação civil pública, se eu não me engano, tramitou rapidamente e acho que já na primeira audiência, não sei, mas um pouco depois a empresa já pediu um acordo, foi feito um acordo e o acordo tirou o processo do judiciário e ficou já uma situação em que foi tratado direto administrativamente de novo dentro do Ministério Público, ou seja, uma coisa que é melhor, resolve mais rápido. O judiciário é muito, tem muitos processos, né, muito lento, então a empresa achou melhor tratar diretamente com o Ministério Público e isso vem sendo resolvido de uma forma melhor, né, mas assim, situações de risco grave iminente, com questão que a gente está falando aí sobre semana de prevenção de acidente de risco de explosão, sensores de gás numa plataforma em que a gente fez um teste, né, passando um gás padrão e aqui a gente fazendo a terceirizada fazendo uma comunicação direto com a pessoa, ou seja, eu estava aqui nessa passagem do gás e um outro auditor estava na sala de controle e por meio de comunicação de rádio verificou-se que os sensores não estavam funcionando. Então, você verifica aí que é uma situação de risco grave iminente, um risco que um sensor não funcionando, você pode ter um risco de explosão. Então, como que trabalho que é o preventivo nosso? Exatamente identificar isso. Nessa vez a gente fez uma comunicação, já entrou uma ação civil pública, né? Então o trabalho do Ministério Público é muito importante nesse sentido, né? E aí eu volto aqui, para a gente discutir aqui, a diferença, né? Aqui tem a diferença entre o Ministério Público do Trabalho e a auditoria fiscal, né? A auditoria fiscal, ela tem um poder de interdição, né? Ela tem um poder de embargo, né? A gente depende deles, se a gente embarca com eles, se a gente vai fazer uma fiscalização com eles, ou se a gente solicita por ofício que eles façam isso, ok. Agora, sozinho, o perito do Ministério Público do Trabalho, ele não tem autonomia para interditar ou embargar, mas a auditoria fiscal tem, né? Então, por outro lado, temos ajustamento de conduta, tem ação civil pública, né, que são, os autos de infração no Ministério do Trabalho são menores e os termos de ajustamento de conduta, ação civil pública são, tem um impacto monetário na empresa muito maior, mas interditar a gente não tem, né, mas consegue, por outro lado, trabalhando em conjunto, ou pedindo para a auditoria, a gente trabalha sempre em paralelo, né? Enfim. Uma outra situação, né, de outro embarque, né, aqui já é uma questão de atmosfera explosiva, né? A gente analisa diversos documentos, né? Analisamos todo tipo de documento, a gente analisa, né? A gente analisa certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro, analisamos auditoria interna, auditoria externa da empresa, analisamos esse próprio relatório de inspeção de instalação elétrica de atmosfera explosiva e ficamos verificando se tem algum ou não problema, né? E nesse caso aqui, o relatório de inspeção de
instalações elétricas na atmosfera explosiva, foi elaborado na data tal e revisado alguns dias depois, um dia antes do embarque da Operação Ouro Negro, na plataforma tal. Na versão entregue, né, no dia 15, foi citada a plataforma XY, sugerindo que houve um copia-cola de outro relatório. Em seguida, foi feita a revisão no dia 22/10, alterando para a plataforma que a gente tinha embarcado. Enfim, já vê que tem uma irregularidade ali, né? Pelo documento, pode-se inferir que foi feita uma amostragem dos equipamentos e não um relatório completo, né? Então, já vê que você vai fazer um relatório de atmosfera explosiva e faz uma amostragem de equipamentos em atmosfera explosiva e não faz uma varredura, né? Além disso, há diversos itens em que no relatório são caracterizados como risco moderado, como prensa-cabo incorreto, por exemplo, o que é risco grave iminente no nosso entendimento, né? E deve ser corrigido imediatamente, principalmente em zonas em áreas de zona 1, né? Na planta foram identificados equipamentos elétricos com problemas, fotos 10 a 13, vou mostrar daqui a pouco. Aí, corroborando com esse entendimento, o Ministério do Trabalho interditou as instalações e equipamentos elétricos, né, o antigo Ministério do Trabalho, o Tesouro Fiscal, fez a interdição, instalados em áreas classificadas como Zona U. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, emitiu a não conformidade tal. Recomenda-se, então, que seja feita nova inspeção nas instalações e equipamentos elétricos existentes nas áreas classificadas, incluindo cronogramas com as datas preventivas para a correção dos itens ainda pendentes. Ou seja, qual que é a nossa atuação, né? Nossa atuação aqui, ó, é uma recomendação, tá? A gente recomenda fazer nova inspeção nas instalações existentes em áreas classificadas e pedir um cronograma com data prevista para a correção dos itens pendentes, né? Então, ação preventiva, a gente está atuando preventivamente, né? A partir do momento que a gente identifica um relatório feito de forma incorreta, a partir do momento que a gente verifica não conformidades, a gente pede um novo laudo, um novo relatório, né? Um cronograma, enfim, a gente está sempre questionando as não conformidades, a falta de treinamento de trabalhador, e isso faz parte do trabalho do perito do Ministério Público, né? Enfim, e aqui você vê falta de aterramento, né? Aqui uma gambiarra no prensa-cabo, aqui também estava com fita aqui, corrosão, né? Você passa para cá, prensa-cabo também com fita isolante, aqui corrosão acentuada nesses equipamentos X, né? Os parafusos com corrosão. São alguns exemplos de problemas em atmosfera explosiva. Aqui eu coloquei só um exemplo para finalizar aí de termos de interdição. Às vezes tem alguns profissionais que não viram algum termo de interdição do Ministério do Trabalho. Eu tirei aqui quais são a parte, né? Mas aqui, ó, interdição de máquinas e equipamentos. Serviço e instalações elétricas em áreas classificadas, né? Complicado isso, tem muita coisa nessa questão de área classificada, né? Tem muito profissional sem a devida qualificação, tem muito equipamento sem a devida manutenção, e aqui ele descreve, né, o que tem de errado, né? Nessa planilha deve haver a identificação de fontes de risco, suas respectivas classificações, grau de risco primário e secundário, grau alto ou médio ou baixo, disponibilidade de ventilação, boa satisfatória ou pobre, zoneamento, extensão dos volumes de riscos locais considerados como área classificada, né? A ausência de classificação da área devido à presença de sulfeto de hidrogênio num documento denominado Hazard Area Classification, sob o número tal, que classificou os locais, exceto da sala de baterias, como zona 0, 1 ou 2, grupo de periculosidade 2A e classe de temperatura T3, né? Vocês devem ter já visto aí essas classificações, ok? Então, assim, concluindo aqui,
tanto na inspeção pericial ou análise documental, tem uma série de documentos que a gente vê, né? Relatório de inspeção de instalações elétricas em atmosferas explosivas, permissões de entrada e trabalho, né? PET de espaços confinados, as análises preliminares de riscos que são analisadas, né? Os treinamentos de reciclagem de trabalhadores para todos os tipos de trabalho, mas não só desses de risco de explosão, trabalho em altura, enfim, armazenamento de inflamáveis, né? E assim, a gente trabalha, o Ministério Público ele não trabalha só com grandes empresas, a gente trabalha também com uma padaria, né? Então, uma padaria você pode ter um botijão de gás armazenado de forma inadequada, então isso também pode fazer parte de uma denúncia, pode ser verificado durante uma inspeção que vai analisar uma máquina que não tem a proteção e você acaba encontrando um botijão de gás, né, ou vários botijões, dependendo do tipo de estabelecimento que é inspecionado, né, ventilação, a gente analisa laudo de periculosidade, né, como eu falei, certificado de aprovação e laudo de exigência de corpo de bombeiro, né, porque para ter um certificado de aprovação, né, a empresa, ela apresenta um projeto no bombeiro, se tiver tudo ok, ele dá o certificado de aprovação, mas se não tiver, o bombeiro dá um laudo de exigência, né, e o laudo de exigência está lá descrito quanto de extintor, quanto de hidrante, se vai ter sprinkler, se não vai ter, onde que vai ter, enfim, e esse laudo tem que ficar junto do certificado de aprovação, né. A gente analisa também análise de acidentes, com gestão de mudanças para evitar acidentes semelhantes. Às vezes a empresa elabora uma CAT, né, emite uma CAT, mas ela não faz análise do acidente. E o mais importante, a CAT é importante, óbvio, mas é importante fazer uma análise do acidente e você fazer uma gestão de mudança, né, você mudar o procedimento operacional padrão, né, para fazer o treinamento, né, para essa gestão de mudança, para você evitar acidentes semelhantes, né, e as empresas não preocupam com isso, né, você tem diversos outros documentos, tá, eu listei alguns aqui, rápido aqui, mas, enfim, tem muita coisa que o Ministério Público do Trabalho faz, né, nós peritos lá, somos aí 5 peritos, né, eu, Selma, André, Cecília e Elizabeth, somos 5 peritos para o estado todo, né, e enfim, a gente tenta ao máximo fazer o melhor trabalho possível, e a gente tem uma série de inquéritos, de ações, e a gente analisa diversos documentos da melhor forma possível, né, sempre criticando os profissionais que não apresentam laudos com a devida qualidade, né, e pede diversos tipos de documentos, inclusive análise de ensaios não destrutíveis, né, laudos de ultrassom, enfim, relatório, como falei, relatório de auditoria interna e externa, certificação de equipamentos. Bom, é basicamente isso, pessoal, né? A gente faz toda a análise pericial para o procurador, né, quando solicitado. Ele, após o parecer técnico, ele pode marcar audiência, ele pode solicitar documento, como estava escrito lá no site do TRT, terceira região, ele pode pedir uma inspeção, ele pode pedir os documentos, e os documentos pode vir de novo para uma análise pericial, ele pode, como estava lá no próprio site do TRT, como informei, no meio do inquérito, pode propor uma ação civil pública, né? Enfim, isso vai depender, como está escrito, né, da gravidade, do que ele tem de documentação, tá? E é dessa forma como atua. Agora, o grande importante que as pessoas têm que entender é que o Ministério Público do Trabalho faz um trabalho muito importante para os trabalhadores, né, que é a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais, né, um trabalho fundamental,
né? E que se as empresas realmente cumprissem com as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, a gente teria pouco trabalho, a gente tem bastante, né? E a gente vê que até mesmo as empresas que têm, cumprem as normas compulsórias, né? E tem as certificações, né, em segurança e saúde do trabalho, elas também deixam a desejar, né? Os indicadores, não conseguem todos os indicadores, e quando a gente vai fazer auditorias, perícias, a gente verifica que sempre tem algum problema, e é uma questão de melhoria contínua, né? E, enfim, tem que entender que o MPT, assim, a gente não sabe tudo, a gente está sempre em constante aprendizado, vários cursos, sempre aprendemos nas auditorias, nas perícias, mas a gente faz uma auditoria externa praticamente de graça, se a empresa ela realmente quiser se adequar, fizer a regularização da conduta, né? Porque se ela não quiser fazer a regularização da conduta, aí o procurador pode entrar com TAC, entrar com uma ação civil pública. E aí tem que entender que é melhor para todas as partes. Quando a empresa quiser se regularizar, né, é bom para o Ministério Público do Trabalho, que é menos um processo para o procurador, é menos um processo para a perícia ter que analisar, para a empresa, é menos um problema para ela ter que, né, ter que ficar comprovando que ela faz gestão de segurança e saúde do trabalho, é menos um problema para o trabalhador, que ele está num ambiente salubre, ok? E para o judiciário também, que é menos um processo que ele já está saturado, né, de processos trabalhistas, né, enfim. Eu acho que é isso que é importante, tá ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a oportunidade de falar em nome do Ministério Público do Trabalho. Ok. Muito obrigado, Guilherme. Perguntas? Guilherme, nas outras eu dei uma de professor, né? Em sala de aula, eu ia lá, escolhia um e pedia para fazer uma pergunta. Vou. Ivo Rausch. Ivo? Deixa eu só pegar um... Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivo. Alguma pergunta, Ivo? Não, eu não tenho pergunta, eu queria só, então, parabenizar a apresentação, né, e parabenizar o Ministério Público do Trabalho. A gente sabe que com poucos recursos, eles fazem muito, né? Durante o nosso trabalho, algumas vezes a gente teve trabalhos que foram gerados por necessidade que foram criadas pelo Ministério do Trabalho e auditorias. E isso tem gerado nos clientes uma procura pelas normas e tentar melhorar suas condições. Então, eu sei que eles têm poucos recursos, mas o trabalho que eles fazem é um trabalho excelente. Joia. Muito obrigado, Ivo. Guilherme? Obrigado, Kleber, aí também pela oportunidade e pelas apresentações aí. Joia. Alexandre? Alguma pergunta, Alexandre? Alexandre é de Minas Gerais, da Gasmig. Alexandre? É só liberar o áudio, Alexandre. Aí. Não, eu também, como o colega falou aí, só parabenizar a apresentação do Guilherme aí e a iniciativa da Sigla Conforme também, trazendo esse tema interessante aí para a gente conhecer melhores a atuação do Ministério Público, que realmente foi bem esclarecedor. Eu tinha bastante dúvida e acho que foi bem interessante. Joia, Alexandre. Heleno? Obrigado, Alexandre. Heleno, alguma pergunta? Olá, Kleber. Não, queria parabenizar também a apresentação do Guilherme e apenas
a acrescentar que talvez se nós criarmos a cultura de manutenção preventiva das instalações, né, evitaria, né, que algumas denúncias chegassem ao Ministério Público, né, para que a instalação fosse verificada, né. Então é isso que eu tenho a acrescentar. Joia, joia. Agora, eu vou fazer uma pergunta, Guilherme. De posse aí do teu conhecimento ao longo desses anos, como é que está esse mover da cultura? A cultura da segurança do trabalho. Aí você pode dizer em função de empresas de grande porte e empresas de pequeno porte. A teu ver, como é que está essa cultura de segurança do trabalho? Eu acho que melhorou bastante. Melhorou muito, muito, muito. Né? Eu cheguei no Ministério Público 15 anos atrás e a gente brigava com as empresas por uso de API, né? Essa era a grande questão. Hoje a gente discute já gestão, né, de segurança e saúde, a gente discute outro nível, né, de segurança do trabalho, né. A gente vê empresas implementando processos de gestão, né, preocupadas, né, e, obviamente, tem as pequenas empresas que vão sempre ter problemas, principalmente na parte de NR12, né, isso aí vai sempre ter, né, em padarias, em oficinas, vai sempre ter algumas pequenas empresas sempre vão ter esses problemas, mas o grande problema antigamente era o uso de EPI, e hoje eu não vejo tanto assim, né? Eu já fui engenheiro de segurança do trabalho e eu na minha época era assim, né? Eu saía do canteiro de obras ou da sala da segurança, do SESBIT, e você via que o pessoal ia colocando o EPI, né? Vinha o chato, né? Hoje o pessoal se cuida, sabe da responsabilidade, da necessidade, é uma questão da própria cultura da pessoa, né? A gente está na fase de pandemia aí, e as pessoas estão vendo a importância de usar uma máscara, né, de se prevenir. Joia, joia. Celso? Vou pegar. Vai, corre que eu vou te pegar. Ô, Kleber, boa noite a todos os participantes, Guilherme, parabéns pela palestra. Kleber, agradeço pela oportunidade de poder participar aí desse seminário essa semana. Assim, uma única, não sei se é dúvida, assim, uma questão para o Guilherme, se o custo de adequações, né, a gente sabe que é um pouco elevado, não sei se para o padrão brasileiro, se tem algo em a ver para a maioria das empresas não se adequarem tanto nesse momento. Você acha que isso é um fator ou não? O custo, ou é cultural mesmo, Guilherme? Celso, você pode repetir, porque deu uma meia falhada, né? Ok. Em relação às adequações, né, para a maioria das empresas, principalmente as pequenas empresas, aí, como ele citou, às vezes alguma padaria, será que o custo para adequação é um fator determinante para que não se faça as adequações necessárias, ou é questão cultural mesmo das pessoas? O que você acha disso, Guilherme? Joia. Entendi. Olha, o custo, boa pergunta. O custo é uma questão que é de se pensar, né? Porque é de se pensar, mas a gente tem que ver que não dá para se trabalhar sem segurança, né? Se trabalha
trabalhar sem segurança não tem como, né? A gente mudou a regra de acidente de trabalho, né? Antigamente tinha um valor para um acidente, para uma perda de um membro superior, parte de um dedo, membro superior, tal. Hoje em dia é um outro valor, e é um valor, assim, insignificante, no meu entendimento. E fica complicado se fazer segurança quando você vê que a norma muda, né, que o valor de um trabalhador não é respeitado. Eu acho que se não tem condições de dar segurança para o trabalhador, acho que não deve ter a empresa existindo, porque a gente só pensa quando é um parente nosso, né? Eu acho que, no mínimo, a empresa tem que dar a segurança para um trabalhador, né? Não pode uma máquina desprotegida, e a gente vê toda vez num grupo que a gente tem aí de WhatsApp, sempre aparece alguém se acidentando, perdendo um braço, perdendo uma mão, em algum tipo de atividade, porque não tinha uma proteção adequada. Pode ser pequena, pode ser média empresa, pode ser grande empresa. Cultural sempre vai ser porque a gente está atrasado, né? A gente é um país atrasado, mas eu acho que a gente não pode ter máquinas que instaladas nas empresas dessa forma, e permitir o trabalho. Tanto que, se é feita uma denúncia ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho sempre vai interditar, né? E a gente sempre vai recomendar a instalação de proteção. E vocês, como engenheiro de segurança ou técnico de segurança do trabalho, né, vão sempre recomendar a instalação de proteção, né, e vão sempre correr o risco de estar numa empresa e pedir para instalar uma proteção e o dono da empresa ficar postergando aquela instalação, e se tiver um acidente vão ficar preocupados como que será a atuação de um auditor fiscal, do Ministério Público perante o profissional, né? Então tem que se resguardar nesse sentido. Celso? Ok, esclareceu bem. Oi, estão ouvindo bem? Tá, porque é meio ruim mesmo. Tá, muito obrigado. Mais uma vez. Joia. Esse é um problema, né, Guilherme? Postergar, né? E aí a gente chega num problema que as unidades, estou falando de plataforma, também empreendimentos, a partir quando o tempo vai correndo, a manutenção não é adequada, a gente não dá aquele devido valor à manutenção e a deteriorização da instalação. E aí, como é que na segunda-feira o bombeiro falou que trabalha nesse sentido de entender a região administrativa a qual aquele quartel está designado, ele então faz essas aproximações, né? E trabalha basicamente por denúncia, foi o que ele comentou na segunda-feira. Como que há essa saída dos peritos do Ministério Público do Trabalho para o campo? É somente por denúncia ou tem algum movimento? Não, essa instalação aqui já passou 40 anos. Eu acho melhor a gente ir lá e verificar como está essa instalação. Como é que é? É somente por denúncia ou tem algum mecanismo para fazer essas verificações? Kleber, como eu falei, né, tem lá no site lá do TRT, Terceira Região, né, a forma como os processos são gerados, os inquéritos são gerados no Ministério Público, são por denúncia, né, elas podem ser
eu acho que eu passei rápido numa dos slides, pode ser por ofício, né, como é que fala, não é ofício, por conta própria do procurador, ele saber disso, tem um nome para isso, esqueci agora, o procurador, ele mesmo tomar ciência de alguma irregularidade e ele instaurar o inquérito, pode ser uma denúncia vinda dos auditores, pode ser dos trabalhadores, né, pode ser do sindicato. Agora, a forma como é programado uma inspeção, aí fica difícil de falar, porque está acima da minha atribuição. Aí tem a doutora Júnia aí, que se ela quiser falar para o senhor, aí ela fica à vontade, né? Eu não posso passar por cima das autoridades, né? Ok. Doutora Júnia, algum comentário, doutora Júnia? Oi, Kleber. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Que nada, só elogiar sua iniciativa espetacular, elogiar o Guilherme, foi super claro. Dizer que a gente atua, na maioria das vezes, por provocação de denúncias, a partir daí a gente instaura as investigações e vai movimentar toda a nossa perícia. Meio ambiente do trabalho não é uma lesão individual, porque é um risco que sempre vai atingir saúde, segurança, então importa para a gente muitíssimo. A gente também pode trabalhar por iniciativa nos projetos, como é o que a gente faz no setor do óleo e gás, por exemplo, no offshore, que a gente trabalha com o Projeto Ouro Negro em parceria. O Guilherme falou, todos os parceiros, são 6, o 6º somos nós, é o MPT. Estava certinho, viu, Guilherme? Não esqueceu ninguém, não. E aí a gente juntos, né, todos os parceiros juntos, nos reunimos e elegemos uma unidade, uma plataforma específica e fazemos um embarque conjunto. E isso aí independe de haver uma denúncia preliminar, a gente vai por critérios que os parceiros estabelecem. A Marinha tem lá seu acompanhamento das declarações de conformidade, a ANP também faz inspeções periódicas, então a gente ouve os parceiros, escolhe uma unidade e vai. Parabéns, viu, Kleber? Adorei. Eu estava mesmo com saudade de você, um tempão que a gente não se vê. O trabalho seu é muito bacana e é mais uma parceria que a gente tem. E aí, com relação ao custo, a pergunta que foi feita antes, o custo de descumprir as normas é muito maior do que o custo de prevenir os acidentes. Então, quando uma empresa tem que responder uma ação, ainda que seja uma ação de indenização individual da família ou de um trabalhador que sofreu uma lesão em decorrente de um acidente do trabalho, ou mesmo uma ação do Ministério Público do Trabalho ou uma autuação da Inspeção do Trabalho, isso tudo é muito mais caro do que prevenir acidentes. Então, a gestão de segurança é fundamental. O investimento da vida. Obrigada. Joia. Obrigado, doutora Júlia. Ô, Kleber. Quem? Luciano. Ô, Luciano. Tudo bem? Tudo bem. Aqui de Rio Grande, talvez tu estás lembrado, né? Fizemos o curso lá de fiscalização de atmosfera explosiva. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul, não sei se está lembrado. Tô lembrado, sim. Isso. Eu queria só ressaltar aí o pessoal, Kleber, que nós não podemos esquecer, principalmente o pessoal do Ministério Público, que além dos líquidos inflamáveis, né, tem as poeiras explosivas, né, que a gente falou lá no curso, comentou muito, né, é uma coisa que já acontece há muitos anos no mundo inteiro.
Só que agora é que, com o tempo que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público também está tendo conhecimento, está aprendendo e está cobrando, né? Então, para o pessoal aí que está participando, só lembrando, né? Poeiras de arroz, poeira de milho, trigo, sorgo, açúcar, isso tudo são poeiras combustíveis que pode, porventura, vir a explodir e gerar um problema muito grande, né, Kleber? Então, é uma área classificada também. E como o pessoal perguntou aí sobre os valores, Kleber, eu concordo com o Ministério Público do Trabalho, não é caro. O que acontece, Kleber, e eu já tive experiências aqui no Sul, empresas que deixaram, né, suas instalações explodir para depois investir. E elas investiram muito dinheiro e continuam sobrevivendo. Ou seja, tiveram que investir, empresas com 50 anos de história, explodiu, morreu uma pessoa, o armazém foi para os ares, né? Reformou todo o armazém, continua trabalhando, investiu um dinheiro muito grande e continua trabalhando. Só que se ela tivesse investido há 50 anos atrás, ou há 20 anos atrás, há 30 anos, sei lá, ela teria um custo por tonelada bem menor, já diluído, né? Então, assim, pessoal, não esquecer. E só lembrando o Guilherme, né? O Guilherme falou 2 vezes em padaria, né? A primeira explosão de pó que tem-se notícia no mundo foi numa padaria em Turim, na Itália, em 1785, com o pó do trigo. O trigo é altamente explosivo quando ele está em suspensão, tá, Guilherme? Só te lembrando aí, falou 2. Então, padaria, dependendo do local, pode ser considerado até uma área classificada. Sim. Guilherme, comenta alguma coisa que eu também vou comentar um detalhe aqui. Claro, não, sim, Luciano, bem colocado. Tem poeira, tem também os próprios explosivos aí, né? Nós conversamos sobre isso, né, o Kleber, sobre a questão de estoque de explosivos, depois daquele problema que teve lá em... Beirute. Enfim, mas é porque a minha apresentação eu preferi focar mais um pouquinho sobre o Ministério Público, como que é a atuação, né, para explicar, porque, assim, até hoje tem pessoas próximos a mim que não entendem o que o Ministério Público do Trabalho faz, o que é o Ministério Público do Trabalho, e eu acho que é importante, porque é um órgão que é extremamente importante, faz um trabalho de excelência, um trabalho muito importante para a sociedade, para os trabalhadores, né? E, assim, não dava tempo de colocar os outros agentes causadores, né, de explosão. Mas muito bem colocado por você, Luciano. Obrigado. Nada, valeu, Guilherme. Só um comentário, Luciano. Essa questão de área classificada, né, seguindo as normas da série 679, né, ela pega mais indústria e alguns tipos de comércio. Então, quando você falou assim, uma padaria, ela já não vai se enquadrar numa área classificada, ela fica a critério, esse é um problema, tá? Isso, eu concordo. A gente tem que discutir isso, tá? Tem áreas comerciais que elas não estão sendo abrangidas pela série 679. Então, se não estão sendo abrangidas pela série, significa que essa área ela fica a comando do bombeiro. E aí o bombeiro, que a gente conversou na segunda-feira, o bombeiro trabalha muito na questão da limitação do efeito da explosão e não na prevenção, né? Então, é o que a gente tem que discutir, a gente vai encerrar aí mais próximo do bombeiro, para a gente, ele falou que está com uma capilaridade, agora está mais fácil de mexer nas normas técnicas, então essas proposições a gente vai fazer. Aqui no Rio de Janeiro, e aí você aí, lá para o Sul, faz as proposições aí para que a gente possa, né, enquadrar essas áreas comerciais e que ela possa focar
na prevenção, tanto da formação da atmosfera explosiva, como na prevenção da fonte de ignição. Positivo, cara. Beleza, Luciano. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Queria te agradecer muito aí, né, pela tua palestra, pela tua disposição em me ajudar aqui. Eu estou querendo fazer já há muito tempo essa semana, e agora com a crise, né, a gente vamos fazer essa semana, vamos chamar todo mundo, né, para que a gente possa discutir e que a gente possa esclarecer. Como você estava com esse entendimento de que as pessoas ainda não têm claro, né, a gente fica com medo, né, fala Ministério Público, a gente fica com medo. Podemos ter esse medo, né? E somos próximos, estamos perto, somos cidadãos e é isso aí. Queria te agradecer muito. Agradeço bastante aí o convite, mas é como eu falei, o Ministério Público ele tem um papel fundamental e eu acredito que quando as pessoas, né, as empresas querem resolver o problema, o Ministério Público está aberto para a resolução do problema, né? Eu já vi, estou há 15 anos, e assim, quando quer resolver o problema e segue as normas e faz as recomendações, né, porque a gente não pede nada que está além da norma, né? A gente pede o que está dentro da norma, o que está dentro da segurança, da gestão, né? Então, assim, está sempre aberto para pedir audiência com o procurador, né? O procurador, às vezes, pede uma audiência com a participação do técnico da empresa, que fez um laudo, que fez uma avaliação, ou o médico, o engenheiro, né, o SESMIT. Então, assim, quando quer resolver, é o que eu falei, é bom para todas as partes. Para o procurador, para o Ministério Público, fica bom para o trabalhador, fica bom para a empresa, né? Fica bom para o judiciário, é menos um problema para todo mundo, né? E é isso que eu tenho que falar, né? Assim, seguindo a gestão de segurança, saúde e trabalho, né? É excelente, porque assim, eu vejo nas inspeções que eu faço, algumas vezes, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança chega do meu lado e fala, coloca isso aqui no seu laudo, por favor, porque ele não está conseguindo fazer a gestão de segurança na empresa, né? E aí ele fala, pô, coloca mais esse ponto aqui, por favor, no seu laudo. Eu falo o quê? Não, esse aqui, ó, eu não estou conseguindo, a empresa não... Então, ocorre isso, né? A gente faz uma auditoria externa de graça para as empresas, né? Então, quando quer resolver, a gente tem todo o interesse em resolver. Eu acho que a doutora Júnia confirma isso e os procuradores confirmam isso, né? A gente tem o interesse em resolver os problemas, que é o melhor para o trabalhador, né? É isso daí. Eu agradeço a oportunidade de poder falar em nome, né, de uma instituição que tem um papel muito importante para a sociedade. Muito obrigado, Guilherme. Então, até amanhã aí a todos. Amanhã é o último dia, nós vamos fazer o encerramento da Semana Siga Seguro, né? Esse primeiro SPAREX, semana, é um acróstico, né? Semana de Prevenção de Acidentes do Risco de Explosão, né? E a gente vai fazer sempre no mês de setembro, que é o mês da prevenção da vida, né? A prevenção do suicídio. Então a gente vai fazer sempre no mês de setembro e sempre na última semana do mês de setembro, tá? Então amanhã vamos condensar tudo, vamos pegar as proposições que foram geradas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e hoje também, e amanhã discutiremos no mesmo horário, 18 horas, e o meu jargão aí é gerencie o risco e siga conforme. Boa noite. Obrigado, Guilherme. Obrigado, doutora Júnia. Obrigado, Alexandre. Um abraço, Celso. Um abraço, Heleno.
Outro abraço para você, Luciano. Muito obrigado. A todos aí. Boa noite, Kleber. Um abraço. Até amanhã. Boa noite, Até Kleber. amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Kleber. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado, Guilherme. Oh, show de bola. Tchau, tchau, meu caro. Prazer. Valeu. Valeu, abração. Tchau, tchau. Beleza. Estamos aí. Valeu, Tá? Xará. Até amanhã. Estamos aí. Até amanhã. Até amanhã, Xará. Até amanhã, Valeu. Xará. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.